O meu trabalho hoje é ajudar as pessoas a se darem conta, embora todo mundo sabe, de que por pior que pareça o que está acontecendo, está tudo certo. Aliás, eu tenho certeza absoluta que todos vocês já tiveram a experiência de passar por algo muito doloroso, muito difícil, e depois de um tempo olhou para trás e viu que se aquilo não tivesse se dado como se deu, outras coisas maravilhosas não viriam atrás. Eu sou nascida em Sorocaba e os meus pais, em 88, eu tinha 8 anos, eles tiveram uma dificuldade financeira muito grande, sou filha única, e eu tinha tios muito bem de vida, que moravam numa cidade próxima a Campinas, Mojimirim, e que fizeram uma proposta para aquela menininha ir para lá e eles iriam assumir toda a minha educação financeiramente. Eu fui educada como muitas outras pessoas que falaram aqui, para chegar lá. Não, você tem que chegar lá, você tem que ter sucesso, a tal da independência financeira, né? E aí eu saí correndo desenfreadamente atrás daquilo que chamavam de sucesso, que nós já despertamos, que é uma bela posição profissional, um bom status no mercado de trabalho. Eu sou jornalista e eu tive uma ascensão profissional muito rápida. Eu passei por grandes emissoras de rádio daqui de São Paulo, de TV, trabalhei com revistas de celebridades. E quando eu tinha 26 anos, eu me vi naquele lugar que achavam que era chegar lá. Eu era uma executiva de uma rede de comunicação brasileira e eu estava mais ou menos uns 30 quilos mais gorda do que vocês me veem hoje, cheia de problemas de saúde, ganhava muito bem, mas eu tinha o triplo em dívidas, porque se você não está feliz, você precisa encontrar o prazer em algum lugar. E eu não tinha tempo para ter relacionamento pessoal, eu comia e gastava. Eu tinha que suprir, eu tinha que achar uma forma de ser feliz. E aí começou um questionamento aqui dentro de mim. Isso foi em 2007. Né? Eu nasci com uma facilidade de comunicação muito grande, essa forma minha de falar, parece que quando o médico me tirou da barriga da minha mãe, eu já chorava assim, pausado, articulado, orado. Eu cresci muito rápido pela facilidade de relacionamento. A comunicação abre muitas portas para a gente. Então, eu era sempre na área comercial desses veículos. A minha jornalista estava um pouquinho escondidinha, a minha criatividade tinha sido tosada, porque eu estava querendo chegar lá, eu estava correndo atrás do dinheiro. E aí me veio que essa facilidade de comunicação, de fazer redes de relacionamento e mantê-las mesmo à distância, talvez não estariam sendo usadas para o que realmente eu gostaria de fazer. A minha jornalista criou um blog em 2008, que chama Rindo da Vida, e eu comecei a escrever crônicas de autoajuda. Fui eu que denominei esse tipo de texto. E eu escrevia coisas que aconteciam comigo no dia a dia, coisas bobas, desde cair um celular dentro da privada, até perder dinheiro na rua, mas com o intuito de mostrar para as pessoas que aquilo que elas estavam vivenciando aconteciam comigo também e que tudo tem jeito. A gente sabe passar pelas coisas da vida e não é a vida que passa por cima da gente. Eu decidi deixar aquela vida louca, eu estava morando em outro estado, vim para São Paulo, trabalhei um tempo aqui com uma empresa de internet, aquilo me cutucando, e quando foi em maio de 2011, incrivelmente me bateu uma coisa muito forte, que mesmo depois de 20 e tantos anos, eu precisava fazer um resgate com a minha mãe. Meu pai já era falecido, e eu resolvi que eu queria morar com a minha mãe depois de velha. E com 30 anos, eu fui morar na casa da minha mãe. Ela sempre esteve por perto, como uma amiga, mas eu senti uma necessidade muito grande de estar próxima a ela.
Quando foi dezembro do mesmo ano, de 2011, todos os questionamentos a respeito do que eu deveria fazer, e vendo como os meus textos no Rindo da Vida realmente contribuíam para as pessoas de alguma forma, porque eu tinha o feedback através de e-mails e comentários. Eu, que trabalhei no mercado muito acirrado, capitalista, de mídia, sempre comercial, eu resolvi pegar todo esse know-how gerenciando essas empresas e montar um treinamento motivacional para o mercado. E eu estava desenhando essa empresa no final de 2011, para colocá-la no mercado em 2012, quando eu decidi passar o Réveillon de 2011 para 2012 em Florianópolis. Eu tentei comprar passagem aérea 2 vezes pela internet, estava dando erro, com medo de bloquear o cartão. Eu tinha tempo para fazer essa viagem de ônibus. E assim eu fui. E na madrugada de 28 de dezembro de 2011, esse ônibus, que era um ônibus de 2 andares, double deck, virou na Regis Bittencourt e morreram 4 pessoas. E eu fiquei presa nas ferragens. Eu tive o braço direito amputado na hora. Eu tive escalpo, descolou meu couro cabeludo todo da cabeça. Rasgou minha boca, eu quebrei dente da frente. Eu tive tudo do meu lado direito fraturado, perfuração no pulmão, água no pulmão. E o mais grave, porque aparentemente parece que o mais grave é perder um dos braços. Mas eu tive fratura na 6ª e 7ª vértebra. E durante uma semana em coma, ninguém sabia se eu ia movimentar o braço esquerdo e as 2 pernas. Uma semana sem a mente para me perturbar, sem o corpo sentir nada, ao contrário do que rege a regra, eu acordei como se eu tivesse descoberto a maravilha que é a vida. Quem faz meditação aqui pode saber um pouquinho do que se trata. Foi mais ou menos passar uma semana em meditação. E quando eu acordei e vi que meu braço direito não estava ali, incrivelmente, a primeira coisa que me veio, porque eu já era uma pessoa com a tendência de ver tudo pelo lado positivo, então a minha mente ela já estava meio doutrinada com a consciência que nós somos, de que eu não era o meu corpo. Isso eu já tinha essa ciência. Eu vi que, se eu seria só mais uma empresa motivacional no mercado, levando meu material a todos os RHs, entrando numa fila para ganhar credibilidade, amputada e com a ciência de que aquilo só veio para contribuir com o que eu realmente queria fazer, eu passaria na frente de todo mundo. Essa história ela tem muitos detalhes, tá? Eu tive diversos sinais que eu consegui ver de que eu estava completamente preparada. Eu tive a oportunidade de reaprender a fazer as coisas com muita serenidade, muita criatividade, aceitação, porque eu digo que é muito mais inteligente nós temos aceitação do que superação. Porque, para a gente superar, a gente primeiro desce, a gente faz aquela curva para baixo. Entra na depressão, não aceita. E para quê? Se o que você não queria que acontecesse já se deu, por que é que você vai ficar remando contra a maré? É melhor a gente aceitar e ver a melhor forma de lidar. É muito mais inteligente, é muito mais rápido, contribui muito mais com o nosso processo. A primeira coisa, eu peço para se colocar nessa situação de acordar amputado sem o principal braço, as pessoas como vocês vão me responder que teriam medo porque deixariam de fazer muitas coisas sem o principal braço. E eu provo para vocês que isso é um grande engano. A única coisa que eu não consigo fazer é cortar um bife. Mas, para isso, falando em cyborgs, a gente tem hoje as próteses biônicas, que eu posso fincar com o meu braço biônico, o bife, e cortar com a minha mão esquerda. O laço que tem aqui no meu vestido, fui eu que dei hoje sozinha. Então, a gente tem a capacidade de se readaptar
né? A gente vem pronto para isso. Tanto o nosso sistema neurológico, cerebral, né? Quanto o nosso corpo. E a gente fica aí encontrando pelo em ovo. Porque tudo que vem, vem como deve ser. Inclusive o que dá errado. Fazer planos, para quê se a gente já sabe que não é assim que funciona? Aliás, ouvi uma coisa muito boa, eu gosto muito de satsangs, né? Que são com iluminados, e eu tenho um mestre que eu sigo, o Satya Prem, ele falou uma coisa muito boa semana passada, que é, quer ver Deus rir? Conte seus planos para ele. Porque é bem por aí. A gente já sabe que as coisas não vão ser como nós queremos. É muita pretensão a gente achar que a gente controla tudo. E quanto maior essa pretensão, maior a ansiedade. Né? E a ansiedade é a doença mais moderna que a gente vive hoje. Ela causa hipertensão, ela traz obesidade, porque a gente come demais, ou deixa a gente raquítico, porque tem gente que, ao contrário, trava. Contribui para que o câncer acelere. Então, para que a gente querer planejar as coisas demais, querer que tudo saia? A gente não pode controlar nada. Pouco mais de 5 meses depois, falando do resgate com a minha mãe, estava tudo tão certo que, no momento do acidente, quando eu renasci pela segunda vez, careca, como na primeira, quem estava ali a hora que eu abri os olhos era ela, e foi aí que se deu esse resgate. Porque aí ela teve a oportunidade de cuidar de mim como uma criança de 8 anos de novo, ela teve que me ajudar a fazer tudo, comer, me vestir, tomar banho. E foi quando eu que era tão topetuda, independente, permiti que ela fizesse isso por mim. Uns 5 meses depois, uma amiga que tinha um programa na Band Regional de Campinas, me chamou para ser repórter de um quadro de inclusão social. E eu fazia esse quadro, a gente gravava spots adaptados, era muito legal. E, a partir daí, a diretora de cultura do Clube Pinheiros, aqui de São Paulo, me viu e perguntou se eu não faria uma palestra a respeito de superação. E, na verdade, eu faço palestra sobre aceitação, né? Então, esse trabalho foi fluindo, eu trabalho com diversos temas, mas sempre o teor é a vida, né? É a gente mudar a ótica dos problemas. Se a gente trabalhar cada coisa que acontece como fato e não usar a palavra "ih, aconteceu um problema", falar "aconteceu um fato", automaticamente a mente da gente já vai ficar muito mais apta a ver isso de uma forma que contribua para que a gente viva da melhor forma. Eu quero contar uma outra coisa para vocês, lembrando que a Pamela falou, que ela estava falando de beleza, que uma das coisas que eu senti logo de cara que ia ser muito importante, como eu tinha aceito e eu não me sinto amputada, inclusive aconteceu uma coisa engraçada aqui hoje, uma pessoa que já foi embora, que eu conheci aqui, eu fiquei conversando com ela um tempão, e ela queria saber como que eu tinha vindo para aqui, eu falei que eu ia falar também, que eu ia ser palestrante, e ela falou, mas você dá palestra de quê, né? Aí eu peguei e falei, olha aqui. Ela, nossa, mas eu não tinha visto até agora que você não tinha o braço direito. E as pessoas não veem, às vezes, elas não se dão conta porque está estampado na minha cara que eu não me sinto amputada. E eu acho muito legal que as pessoas tenham um contato com uma mulher vaidosa, como eu sou, dá para notar, em lugares que a gente não vê deficientes. Por quê? Porque existe, na minha opinião, a questão do preconceito, da diferença, tem os dois lados. Tem um lado, sim, que aqui nós somos um país ainda muito preconceituoso, atrasado, e que agora está despertando para a inclusão social. E existe o lado de você não se aceitar e não se amar como você é. A autoestima é tudo. E se eu me amo e me aceito, eu estou refletindo aquilo. O mundo te vê como você se vê. Então, todo mundo acha lindo eu ser amputada. E eu acho isso muito legal. Eu não faço palestras de prótese, porque é muito importante esse choque num primeiro momento, porque é uma figura
que a gente não vê, perdeu o braço, a minha amputação foi total. É muito raro. Eu só lembro de ter visto pessoas sem braço justamente em semáforos aqui em São Paulo pedindo dinheiro, né? Eu acho que esse choque, ele é um impacto que a pessoa assusta porque não é uma figura comum na sociedade. E, no segundo momento, ela tem muita admiração. E outra coisa que eu quero contar em relação à beleza é que como mudou a forma dos homens se aproximarem de mim para melhor. Porque hoje todos chegam com muito respeito, com muita admiração, e ninguém vai querer me experimentar para ver qual é que é. Eu arrumei um outro problema, porque todo mundo que me encontra já quer namorar de cara, já quer casar em seguida. É assim que funciona. Então, essa história, né, que a partir dela, porque não tem como eu me livrar dela mais, parece que a vida fez assim comigo. Ela tem bastante coisa realmente que pode contribuir, a gente já viu através desse blog, então vamos arrancar um braço dela, porque para ela não vai fazer diferença, mas vai chamar a atenção de todo mundo para ela. Então, a aparente tragédia foi aquilo que a gente chama de bênção disfarçada. Eu fui contemplada. Tudo o que eu queria para a minha vida se deu a partir do momento em que eu me estraçalhei inteira naquele acidente. E eu sou muito grata à vida, sou muito grata à forma com que a existência costura as coisas, coloca as pessoas certas na nossa vida, tira aquelas que já fizeram a parte dela conosco, que nós já fizemos. E hoje eu sou uma pessoa muito mais completa, muito mais feliz, e alguém que trabalha em prol de ajudar a todos vocês que já sabem que tudo está certo, que por pior que pareça vai passar, porque uma coisa é fato, entre nascer e morrer, nada vai permanecer. Ou alguém aqui tem uma situação para expor para a gente que continua exatamente idêntica na vida desde que nasceu. Para que a mudança se dê, precisa que algo saia do lugar. Não existe perda, existe movimento. E esse movimento brusco que aconteceu comigo, como aconteceu na vida de muitos, só trouxe o que realmente eu queria. Está aqui falando na frente de vocês, tenho certeza que vocês vão ter muito contato com esse trabalho, porque o mundo está precisando, então a mídia já começou a vir. Agora eu estou na posição invertida, antes era eu que entrevistava, hoje sou eu que dou entrevistas. Espero estar contribuindo já aqui com o coração de cada um de vocês, que vocês se lembrem no momento de desespero, de respirar pelo menos 10 vezes fundo, que é uma coisa idiota, mas aí a mente para um pouco, porque você tem que prestar atenção no que o corpo está fazendo. E depois você vai ver que está tudo certo. Espera, porque está tudo certo. Hoje foi isso. Muito obrigada.